Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano Vatican News em língua portuguesa nesta terça-feira, 3 de dezembro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvonei José com a assessoria técnica de Bruno Orti. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco aos fiéis da Nicarágua: nunca duvidem de Deus, mesmo nos momentos difíceis. Carta pastoral de Francisco aos fiéis do país centro-americano que celebram nesses dias a novena da Imaculada Conceição. Rezemos para que o próximo jubileu nos fortaleça na fé. Na intenção de oração para esse mês de dezembro, Francisco afirma que a esperança cristã é um presente de Deus que enche de alegria a nossa vida. Jubileu 2025, celebrado o rito da Reconitio na Basílica de São Pedro. Pregações do Advento dedicadas à esperança. Recordamos as pregações ao Papa e à Cúria que terão lugar na Sala Paulo VI. Papa aos fiéis da Nicarágua: nunca duvidem de Deus, mesmo nos momentos difíceis. Nunca se esqueçam da amorosa providência do Senhor que nos acompanha e é o único guia seguro. Justamente nos momentos mais difíceis, quando se torna humanamente impossível compreender o que Deus deseja de nós, somos chamados a não duvidar de seu cuidado e de sua misericórdia. É um forte encorajamento, além de um sinal de proximidade, a carta pastoral que o Papa Francisco envia a todos os fiéis da Nicarágua, o país centro-americano que enfrenta há anos uma grave crise, que atingiu também a Igreja Católica com uma série de prisões ou expulsões de bispos e sacerdotes. Os católicos nicaragüenses estão celebrando nesses dias a novena da Imaculada Conceição. E o Papa quis expressar sua proximidade para reiterar mais uma vez, como escreve no texto, o afeto que professo pelo povo nicaragüense, que sempre se destacou por um extraordinário amor a Deus, a quem vocês chamam carinhosamente de Papachu. A confiança em Deus e a fidelidade à Igreja, afirma o pontífice na mensagem, são os dois grandes faróis que iluminam a existência dos fiéis na Nicarágua. A eles, o Papa assegura que a fé e a esperança fazem milagres. Disso é exemplo a Virgem Imaculada, testemunho luminoso dessa confiança. Vocês sempre experimentaram sua proteção materna em todas as suas necessidades e demonstraram sua gratidão com uma religiosidade muito bela e espiritualmente rica, ressalta Francisco, recordando a doce expressão: quem causa tanta alegria? A Conceição de Maria. Trata-se de uma das formas de dedicação e consagração que manifesta a alegria de ser seus filhos prediletos. O desejo do Papa Francisco é que a celebração da Imaculada Conceição de Maria, que prepara para a abertura do Jubileu de 2025, possa oferecer a todos os fiéis do país centro-americano o encorajamento de que vocês necessitam nas dificuldades, incertezas e fadigas. Não se esqueçam de se abandonar nos braços de Jesus, recomenda o pontífice. Da sua parte, a promessa de que nunca faltarão orações. Rezo incessantemente à Santa Virgem para que ela os console e os acompanhe, confirmando-os na fé. Quero dizer com firmeza: a Mãe de Deus não cessa de interceder por vocês.
e nós não cessamos de pedir a Jesus que os mantenha sempre pelas mãos. Neste contexto, o Papa incentiva a recitação do Rosário, em que meditamos todos os dias os mistérios da vida de Jesus e de Maria. Com que frequência incluímos nos mistérios do Rosário também a nossa vida, com seus momentos de alegria, dor, luz e glória. Ao recitar o Rosário, esses mistérios penetram na intimidade do nosso coração, onde está guardada a liberdade das filhas e filhos de Deus, que ninguém pode nos tirar. Quantas graças recebemos do Rosário! É uma oração poderosa, escreve o Papa. A mensagem se encerra com a oração que Francisco escreveu para o jubileu, por meio do qual se pede ao Senhor que nos conceda a paz e todas as graças de que necessitamos. Que a graça do jubileu reacenda em nós, peregrinos da esperança, o anseio pelos bens celestiais e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. Rezemos para que o próximo jubileu nos fortaleça na fé. A intenção de oração do Papa para esse mês de dezembro. Maria Ângela Jaguraba. Pelos peregrinos da esperança é a intenção de oração do Papa Francisco para este mês de dezembro, um chamado especial no contexto do Jubileu 2025. Na mensagem de vídeo divulgada nesta terça-feira, o Santo Padre afirma que a esperança cristã é um presente de Deus que enche de alegria a nossa vida. E hoje necessitamos tanto dela. O mundo a necessita tanto. O mundo a necessita tanto. O Papa Francisco convida os fiéis a serem testemunhas da esperança cristã num mundo onde predominam a desesperança e a desconfiança. Durante o período da pandemia, durante a Estácio Orbis na Praça São Pedro totalmente vazia, o Papa Francisco utilizou a metáfora evangélica do barco em meio da tempestade para recordar a fragilidade e o desconcerto da humanidade diante das grandes provações. Num certo sentido, na intenção de oração deste mês, o Santo Padre volta a nos colocar nesse barco, a fim de destacar a importância da âncora. Cuando no sabes si mañana vas a poder dar de comer a tus hijos o si lo que estás estudiando te permitirá tener un trabajo digno. Quando não sabes se amanhã poderás dar de comer a teus filhos ou se o que estás estudando te permitirá ter um trabalho digno, é fácil cair no desânimo. Onde buscar a esperança? A esperança é uma âncora que se joga com a corda e afunda na areia. E nós temos de estar agarrados à corda da esperança, bem agarrados, disse o Papa. A virtude da esperança nos dá tanta força para caminhar na vida, disse ainda Francisco na audiência geral de 28 de dezembro de 2016, dedicada à figura de Abraão, que, por um lado, não tem receio de ver a realidade por aquilo que ela é, e, por outro, é capaz de ir além dos raciocínios humanos, da sabedoria e da prudência do mundo, além daquilo que normalmente é considerado sensatez, para acreditar no impossível. Como Abraão, os protagonistas do vídeo deste mês também se põem a caminho, partindo de suas próprias dificuldades. As preocupações de uma mulher diante de sua despensa vazia, as dúvidas de uma estudante a respeito de seu futuro. Ambas encontram em seu caminho uns peregrinos da esperança que as acolhem e as consolam, convidando-as a se unirem a seu caminho metafórico para a Porta Santa, que permanecerá aberta durante todo o jubileu. O Jubileu 2025, cujo tema é Peregrinos da Esperança, será um tempo de celebração e de profunda reflexão. O também chamado Ano Santo não é somente uma etapa no caminho da fé, mas é um chamado a reconhecer a Cristo no dia a dia. Ayudémonos unos a otros a descubrir este encuentro con Cristo. Ajudemo-nos uns aos outros a descobrir este encontro com Cristo que nos dá a vida e coloquemo-nos a caminho como peregrinos da esperança para celebrar a vida, e dentro da vida está também o próximo jubileu como uma etapa.
Vamos encher nosso dia a dia com o dom da esperança que Deus nos dá e permitamos que através de nós ela chegue a todos que a procuram. Não se esqueçam, a esperança não decepciona nunca, diz o Papa no vídeo elaborado pela Rede Mundial de Oração do Papa e produzido em parceria com a Fundação Pró-Rede Mundial de Oração do Papa e com o Dicastério para a Evangelização. Oremos para que o próximo jubileo nos fortalezca en la fe, nos ajude a reconocer a Cristo. Rezemos para que o próximo jubileu nos fortaleça na fé, nos ajude a reconhecer Cristo ressuscitado presente em nossas vidas e nos transforme em peregrinos da esperança cristã, conclui o Papa. O Ano Santo e o sonho do Papa, o de um mundo em paz, onde as armas são fechadas nos arsenais, que as fabricam parem de lucrar com a morte de outros, onde a pena de morte não tem execuções no calendário e os detentos recebam formas de anistia ou perdão. É o que reitera o Papa Francisco no prefácio do livro Jubileu da Esperança, escrito pelo vaticanista Francesco Antônio Grana e publicado pela LDT. Como eu gostaria que o próximo jubileu fosse realmente uma ocasião propícia para um cessar-fogo em todos os países onde há combates, reafirma Francisco, como em muitos de seus apelos. Da guerra, de toda a guerra, isso deve ficar claro, todos sempre saem perdedores, todos. E não há vencedores e perdedores, somente os derrotados, enfatiza, recordando o que foi afirmado na bula que anunciava o Ano Santo Spes non confundit, ou seja, que a esperança não decepciona. Porque, explica, não se trata de otimismo, nem de um vago sentimento positivo sobre o futuro, mas de outra coisa. Não é uma ilusão ou uma emoção, é uma virtude concreta, uma atitude de vida e tem a ver com as escolhas concretas. A esperança se alimenta do compromisso de cada pessoa com o bem. Alimentar a esperança, continua Francisco, tem o valor de ação social, intelectual, espiritual, artística e política no sentido mais elevado da palavra. É colocar as capacidades e os recursos de cada um a serviço do bem comum. Bem comum quanto aos migrantes que vivem o paradoxo das odisseias das viagens de esperança, que muitas vezes são verdadeiras viagens de desespero, com o Mediterrâneo que se tornou um grande cemitério. Ou bem para os detentos, para os quais o Papa recorda ter invocado condições dignas junto com a abolição da pena de morte, considerada inadmissível, porque atenta contra a inviolabilidade e a dignidade da pessoa. O Ano Santo, afirma Francisco numa passagem do prefácio, não é exclusivamente um compromisso ditado pelo calendário, mas um verdadeiro instrumento pastoral que os pontífices, desde o ano 1300 até hoje, utilizaram de acordo com as necessidades do tempo em que foram chamados para guiar a Igreja. O próximo, o de 2025, verá milhões de peregrinos cruzarem a Porta Santa de São Pedro e das outras 3 basílicas papais. Gostaria que esta peregrinação não fosse uma viagem turística ou a realização de uma meta, como acontece nas Olimpíadas. Gostaria que fosse realmente uma oportunidade de conversão, de revisão da própria vida à luz do Evangelho, escreve o Papa, e que esta peregrinação fosse sempre acompanhada de um gesto de caridade a ser realizado em segredo. O livro recorda Pier Giorgio Frassati e Carlos Acutis, 2 jovens que serão proclamados santos durante o jubileu. Francisco recorda exemplos e palavras de ambos não para viver pela metade, na comodidade da própria vida, mas para redescobrir com Jesus no coração a beleza do amor que se torna serviço. Na noite desta segunda-feira, 2 de dezembro, foi realizado o rito da Reconitio, na Basílica de São Pedro. Trata-se da cerimônia em que é verificado, comprovado, como significa o termo latino, que a porta santa fechada no último jubileu está intacta e selada, pronta para ser reaberta para o novo Ano Santo. A Reconitio
foi introduzida por uma oração do cardeal arcipreste Mauro Gambetti. Os Sanpietrini, ou seja, os trabalhadores da Basílica de São Pedro, abateram o muro que sigila a Porta Santa do lado de dentro da Basílica, extraindo a caixa metálica ali conservada desde o dia do encerramento do último jubileu, o da Misericórdia, em 20 de novembro de 2016. Na caixa estão conservados, além da chave que permitirá abrir a Porta Santa na noite de 24 de dezembro, as manilhas, o pergaminho da Rugito, ou escritura, que atestou o seu fechamento, 4 tijolos dourados e algumas medalhas, incluindo as dos pontificados de Francisco, Bento XVI e João Paulo II. O cardeal Gambetti conduziu então a procissão com o canto das ladainhas dos santos desde a Porta Santa até o altar da confissão, onde houve uma pausa para um momento de oração. Os participantes do rito chegaram então à sala capitular, onde foi aberta a caixa metálica extraída da Porta Santa. Também estiveram presentes os arcebispos Rino Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, e Diego Ravelli, mestre das celebrações litúrgicas pontifícias, que recebeu os documentos e objetos da Reconitio, que serão levados ao Papa Francisco. Na tarde desta terça-feira terá lugar a mesma cerimônia na Porta Santa da Basílica de São João de Latrão. O rito da Reconitio será realizado no dia 5 de dezembro em São Paulo, fora dos muros, e no dia 6 de dezembro em Santa Maria Maior. Vaticano, pregações do Advento dedicadas à esperança. As portas da esperança rumo à abertura do Ano Santo através da profecia do Natal. Esse é o tema das 3 pregações do Advento que serão proferidas pela primeira vez pelo novo pregador da Casa Pontifícia, nomeado no último dia 9 de novembro, Padre Capuchinho Roberto Pasolini. As meditações são propostas aos cardeais, arcebispos e bispos, aos leigos da família pontifícia, bem como aos funcionários da Cúria Romana, do Governatorato e do Vicariato de Roma, e também aos superiores gerais ou procuradores das ordens religiosas que fazem parte da Capela Pontifícia, e terão lugar na Sala Paulo VI nas sextas-feiras, 6, 13 e 20 de dezembro, às 9 horas da manhã, hora local. Esse ano, o tempo do Advento não nos prepara somente para o Natal, mas também nos acompanha rumo ao próximo jubileu, escreve Padre Pasolini no convite da Prefeitura da Casa Pontifícia para a participação nas sextas-feiras de meditação, acrescentando que esse período litúrgico é uma oportunidade para que a graça renove a experiência viva do amor de Deus que desperta no coração a esperança certa da salvação em Cristo, como escreve o Papa na bula que anuncia o Ano Santo 2025, Spes non confundit. As vozes dos profetas, tão presentes e insistentes nesse período litúrgico, exortam-nos com força a não perder a orientação do caminho para o reino de Deus, sublinha o religioso, que nos convida a ouvir essas vozes para reconhecer quais são as portas que nos introduzem no mistério da nossa humanidade, com renovada esperança. Estas portas, explica o pregador da Casa Pontifícia, são a do estupor, para saber admirar as sementes do Evangelho presentes no mundo e na história. A da confiança, para caminhar-nos em direção aos outros, com coração respeitoso e aberto. E, por fim, a da pequenez, para não ter medo de finalmente nos tornarmos nós mesmos. Na iminência do Ano Santo, a Prefeitura da Casa Pontifícia propõe novamente as palavras pronunciadas por Paulo VI na abertura do Jubileu de 1975. A celebração do Jubileu, com a sua simples, mas profunda disciplina espiritual e com a abertura simbólica das suas portas de misericórdia e de perdão, quer significar o passo da metamorfose interior, o passo corajoso da verdade moral,
o passo da conversão do coração. Palavras que nos levam a refletir sobre o significado do Ano da Graça e como vivê-lo. Dom Zenari, a esperança está morrendo na Síria. As pessoas só querem fugir. O núncio em Damasco comenta os trágicos acontecimentos dos últimos dias com a tomada de Alepo pelos rebeldes jihadistas. Reina o medo, a inquietação, a incerteza. Na Síria, a esperança está morta e as pessoas têm um único desejo: escapar. 14 anos de conflito, pobreza extrema, sanções internacionais, o terremoto, agora uma nova onda de tensões e violência começam a pesar também no coração do cardeal Mário Zenari. Núncio em Damasco há 16 anos, o purpurado olha com preocupação a tomada de Alepo em 30 de novembro. A segunda maior cidade da Síria, pela primeira vez, está totalmente fora do controle do governo de Assad e nas mãos dos rebeldes jihadistas. Os mortos são mais de 350, há milhares de deslocados. Um número que aumentará, diz Dom Zenari ao telefone de Damasco aos meios de comunicação do Vaticano. Um telefonema breve, com 1000 solicitações, e o celular tocando repetidamente ao fundo. A Síria vive uma nova emergência, uma nova guerra. Veremos o que acontecerá. Há uma calma suspeita agora. Certamente, não há mais esperança. Está morta, está morrendo. Em alguns casos já foi sepultada, afirma o purpurado. Talvez o jubileu possa trazer uma lufada de ar fresco, mas as pessoas estão exaustas e fadigam para ver perspectivas futuras. Eminência, não há paz para a Síria. Devo dire, purtroppo non si parlava più della Siria da circa 3 anni, era sparita dai radar della comunicazione, dei media, e adesso purtroppo è tornata a far parlare di sé con questi tragici. Infelizmente, há cerca de 3 anos que não se falava da Síria. Ela tinha desaparecido do radar dos meios de comunicação social. Agora, ela voltou às manchetes com esses acontecimentos trágicos. Estou em contato com as comunidades cristãs, com os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas de Alepo, para ver como a situação está evoluindo. Há uma certa calma em algumas áreas, mas também suspeita. Há muito medo. Os escritórios governamentais desapareceram. Não se vê também o exército. Há esses grupos armados que circulam e prometeram não tocar na população civil. Até agora parece que eles têm respeitado isso, mas as pessoas ainda têm medo. Estão trancadas em casa. Há 2 dias, quem pôde saiu às pressas de carro em direção a outras localidades da Síria. Veremos o que acontecerá nos próximos dias. Espero que não seja o pior. Foi bombardeado o Colégio Franciscano Terra Santa. Felizmente não houve vítimas. O senhor dizia que foi assegurado que os civis não seriam tocados, mas a população está em risco? Dunque si vedrà nei prossimi giorni. Si vedrà nei prossimi giorni. Tutto è ancora molto incerto e, come dico, regna molta anche inquietudine, paura Veremos nos próximos dias. Tudo ainda é muito incerto. Reina muita inquietação, medo, incerteza. Os bispos pediram aos seus fiéis para permanecerem em Alepo e o mesmo fizeram os sacerdotes, os religiosos, ao lado da população. É um momento muito incerto e difícil. O que tudo isso significa para os jovens? Será um novo impulso para a imigração? È chiaro, intanto è aumentato il numero degli sfollati interni, stanno arrivando anche qui a Damasco e poi in altre località della costa. É claro, entretanto, aumentou o número de deslocados internos. Chegaram e estão chegando também aqui em Damasco e a outras localidades da costa. Cerca de 7 milhões, o já preocupante número daqueles que até agora estavam deslocados internamente, irá certamente aumentar, tal como aumentará o número de refugiados. Recordemos que entre os refugiados dos países vizinhos existem cerca de 6 milhões de sírios. Entre quem está fora
E quem está dentro, a Síria mantém um triste recorde de refugiados, cerca de 13 milhões, mais da metade da população. Esse número vai aumentar, é inevitável. Agora as pessoas já não têm mais esperança no futuro do país, especialmente os jovens. Não vemos nenhuma reconstrução, não vemos nenhuma retomada econômica, não há trabalho. Portanto, o único desejo das pessoas e dos jovens é partir. Ecco, vorrei dire purtroppo qui la speranza è morta, sta morrendo. Infelizmente, aqui a esperança está morta, está morrendo. Em alguns casos, já sepultada. Esperamos que este jubileu, que tem como tema Peregrinos da Esperança, possa dar uma lufada de ar fresco a essas pessoas que há 14 anos sofrem com a guerra, a fome e a falta de trabalho. A situação é essa. O único desejo da população, como eu dizia, é o de escapar. Com esses últimos acontecimentos em Alepo, esse desejo de imigrar aumentou. E com essas últimas informações, chegamos à conclusão do nosso espaço de hoje. A gente volta amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.